Sobre construtor, era isso que a gente tinha a ver. Agora falando sobre bloco de inicialização que tem muita relação com o construtor. Você pode inserir código dentro dos seus códigos Java em três locais. Dois a gente já viu. Um é dentro de método, o outro é dentro de construtor. E você pode também adicionar código, trecho de código, dentro de bloco de inicialização. Esses blocos de inicialização, assim como os construtores, eles são executados automaticamente. Eles são divididos em duas categorias, estático ou de instância. Aí a sintaxe para você criar um estático e um de instância são essas daqui, ó. Então, para criar um bloco de inicialização estático, é static, abre e fecha chaves. Para criar um bloco de inicialização de instância, só abre e fecha chaves. Então, só aqui para relembrar, ó, não tem argumento, não tem retorno, não tem nome, não tem nada. Só tem o corpo e, no caso do static, a palavra reservada static. O bloco de inicialização estática, ele é executado automaticamente uma única vez, assim como os de instância, quando a classe é carregada pela primeira vez pelo JVM. Ou seja, no momento em que a JVM perceber que essa classe vai ser necessária dentro da execução do seu código, ela vai executar o bloco de inicialização estático uma única vez. Depois, quando ela for precisar de volta dessa classe, seja para criar um objeto, seja para usar um método estático, ela não vai voltar a chamar por esse bloco de inicialização. É como se fosse um construtor da classe. Dá para você entender ele dessa forma. Já os blocos de inicialização de instância, eles são chamados, assim como os construtores, quando o seu objeto é criado. Então, seguindo aqui. O bloco de inicialização estático e de instância, diferentemente dos métodos, eles são executados na ordem em que eles são declarados dentro do seu código, de cima para baixo. Então, o que ele quer dizer com essa regra aqui? Que se eu criar essa classe do jeito que ela está aqui, então, ó, nota que eu tenho um bloco de inicialização aqui, eu posso ter mais de um bloco, tenho outro bloco aqui e mais um bloco aqui. Se eu compilar essa classe e criar um objeto de classe, ele vai executar esses códigos automaticamente, assim como ele executa o construtor, na ordem em que foi declarado aqui dentro. Então, vai aparecer eu primeiro, depois eu e, por fim, eu. Então, a ordem de declaração dos blocos de inicialização, diferentemente dos métodos, interfere no resultado da execução do seu código. O bloco de inicialização de instância, eles são chamados em que momento? Eles são chamados depois, ou na verdade junto, com a inicialização das variáveis que têm valores explícitos, né? Então, quando? Depois que a chamada super ou a chamada this foi executada. Então, para esse caso aqui, ó, o que a gente tem? Só lembrar que eu quis dizer aqui, de fato, valores explícitos. Ah, sim. Por isso que eu falei que, na verdade, é executado junto, na minha concepção, porque você pode ver a definição de valor explícito como sendo um bloco de inicialização. Essa definição de classe aqui, com uma variável x com valor explícito 3, ela poderia ser representada dessa forma, né? Uma variável de instância aqui, x, e um bloco de inicialização com x recebendo 3. Seguindo, a gente não pode se referir a uma variável de instância como a ordem de definição do bloco ela vai interferir, eu não posso me referir a uma variável de instância antes dela ser declarada. Então, por quê? Porque nesse caso aqui, se a gente for considerar essa analogia, eu tenho um bloco de inicialização aqui embaixo. Só que eu estou utilizando a minha variável x antes da declaração da minha variável. Então, isso daqui não compila. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido.